Olá, gente! Vamos lá para mais uma aula de patologia sobre a estrutura e função dos vasos sanguíneos comigo, professora Elvia. Então, é necessário que a gente entenda como que está organizado ou como que estão organizados os vasos sanguíneos. Se a gente for observar, nós temos aí aqueles vasos sanguíneos que são de grande calibre, médio e pequeno calibre. Aqui, por exemplo, nós temos as veias e as artérias. Qual é a principal diferença entre uma veia e uma artéria, mesmo sendo de grande calibre? É a espessura desse vaso. Por exemplo, nas veias ocorre uma baixa pressão, enquanto que nas artérias ocorre uma alta pressão, uma vez que elas estão direcionando o fluxo sanguíneo que sai do coração para os tecidos, enquanto que as veias elas trazem o sangue dos tecidos para o coração. Se a gente for observar ainda, aqui, tanto nas veias quanto nas artérias, a gente tem 3 camadas, que é a camada adventícia, que é a parte mais externa, a média, que é a intermediária, e a íntima, que é a parte mais interna, é aquela que fica em contato com o lúmen do vaso, ou seja, a parte oca do vaso. Se a gente for observar, na vênula, nós encontramos, a média e a íntima. Na arteríola, a gente encontra a adventícia, a média e a íntima. E nos capilares, a gente vai encontrar apenas uma única camada de células, que seriam as células endoteliais e alguns pericitos, que são células que vão se dividindo para formar novos vasos sanguíneos. E são regiões onde tem também uma alta capacidade de troca de gases e nutrientes. Aqui nós temos a organização vascular. No nosso organismo, nós temos as grandes artérias elásticas, como, por exemplo, a aorta, os vasos do arco aórtico, as ilíacas e as artérias pulmonares. As artérias musculares e de médio calibre seriam aquelas como as artérias coronarianas e renais. E as pequenas artérias. Se a gente for observar ainda em relação ao diâmetro ou calibre, os capilares, eles são muito semelhantes aos vasos linfáticos, uma vez que eles têm aí paredes mais finas, tanto no capilar quanto no vaso linfático, e os capilares, eles têm um diâmetro que tem que passar, ao menos, tem que ter o fluxo de ao menos uma hemácia. E nos vasos linfáticos, ou linfa, enfim, são canais de paredes finas revestidos por endotélio que têm a capacidade de drenar líquidos. Então, o edema que pode ter sido formado no organismo, ele é drenado através dos vasos linfáticos ou linfa. Nós temos ainda 2 tipos de células extremamente importantes que fazem parte dos vasos sanguíneos, como as células endoteliais e as células musculares lisas vasculares. Então, por que existem essas células musculares? Ou para quê? Qual seria a sua função? Bem, essas células, como elas têm a capacidade de contrair, e relaxar involuntariamente, então elas dão essa capacidade de o sangue ser fluido, ter um fluxo normal. E as células endoteliais são aquelas células que têm uma alta capacidade, por exemplo, de secretar substâncias e também tem uma alta capacidade de retrair-se
para que as células de defesa saiam de dentro do vaso sanguíneo. E aí, a gente chega num ponto bastante importante, que é a pressão arterial. Então, dentro dos vasos sanguíneos existe uma pressão, e essa pressão, ela é capaz de determinar se o organismo ele está ou não com alguma patologia. E aí é onde entra, né, o conceito, né, de pressão arterial, que é a função do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. E por muito tempo, a pressão arterial 12/8, né, que PAS, que é a pressão arterial sistólica, e PAD, que é a pressão arterial diastólica, nós tínhamos aí que 12/8 era uma pressão arterial ideal, quando, na verdade, a pressão arterial ideal para o organismo é aquela pressão que o organismo ele está funcionando fisiologicamente correto, né? Ou bem. Então, é aquela que foge de qualquer anormalidade para aquele organismo. É dito que uma pressão 11/8 é uma pressão que pode ser considerada ideal, mas isso aí vai variar de organismo para organismo. E aqui a gente tem a regulação da pressão arterial. Então, a pressão é o débito cardíaco pela resistência periférica. Quais são os fatores que implicam no débito cardíaco? Nós temos aí o volume sanguíneo, que aí pode ser determinado através da quantidade de sódio, de mineral corticoides, peptídeo natriurético atrial, fatores cardíacos como a frequência, os batimentos cardíacos, a própria contratilidade dos vasos sanguíneos, também vai auxiliar nessa questão do débito cardíaco. Os fatores humorais, que determinam a constrição e a dilatação do vaso sanguíneo, que a gente pode citar aí, a angiotensina 2, catecolaminas, tromboxano, leucotrienos e endotelina como constritores, dilatadores como as prostaglandinas, cininas e óxido nítrico. Fatores locais também influenciam na resistência periférica, que seriam a autorregulação, o próprio pH e a quantidade de oxigênio. Outros constritores e dilatadores que relacionados, né, com fatores neurais, como os alfa-adrenérgicos e os beta-adrenérgicos. Então, assim, temos uma gama de especificidades que atuam para que a pressão arterial ela esteja regulada. Além disso, a gente ainda tem um interrelacionamento da renina, angiotensina, aldosterona e do peptídeo natriurético atrial na regulação da pressão arterial. Então, nós teríamos aqui, né, sendo liberado o peptídeo natriurético atrial. Ele tem a capacidade, né, de induzir a vasodilatação, né, para haver ali uma queda na pressão arterial. Ele vai atuar também na excreção de sódio e água e também diminuindo o volume sanguíneo. E aí, através do baixo volume ou da baixa resistência, também pode ser estenose pode haver, né, uma estenose da artéria renal. Com isso, a pressão renal haverá, né, uma pressão renal e os sensores de sódio estarão ali ativos. E aí eles começam a secretar quem? A renina. A renina, ela cai na corrente sanguínea, ela vai ativar ali a conversão do angiotensinogênio, que é produzido no fígado, em angiotensina 1. Nos tecidos, essa angiotensina 1, ela vai ser convertida em angiotensina 2 e vai estimular uma vasodilatação, mas também vai estimular que a suprarrenal, ou a glândula, né, suprarrenal, ela comece a liberar aldosterona, para que os rins, eles voltem a reabsorver o sódio e a água, e aumentar, assim, o volume sanguíneo e dessa forma, né, aumentar a pressão arterial. E aí a gente tem
um exemplo clássico que é a doença hipertensiva vascular, que ela aumenta o risco de acidente vascular cerebral e também da doença coronariana aterosclerótica. E como consequências, nós teríamos aí a hipertrofia cardíaca, a insuficiência cardíaca, a dissecção aórtica, a demência por multiinfarto e a insuficiência renal. Então, o fato da pressão arterial estar elevada, ela pode ter consequências mais severas para o organismo. Não é apenas o fluxo sanguíneo que vai estar alterado, mas também outros fatores do sistema cardiovascular, eles podem sofrer, como por exemplo, o aumento do coração, a incapacidade do coração ali bombear o sangue. As artérias, elas têm 3 camadas, né, de tecido ou de células, enfim, elas podem sofrer alguma lesão. O sangue, ele pode ficar ali retido entre essas camadas, né, laminares do vaso sanguíneo. Pode haver uma demência por multiinfarto, ou seja, o sangue ele pode ser que ele não chegue aos tecidos, ou ele não vai chegar aos tecidos. E aí, os tecidos, eles tendem a ter um infarto, justamente porque não chega suprimento sanguíneo. E a insuficiência renal, uma vez que o sistema, né, urinário, ou seja, os rins, eles estão intimamente ligados com o coração, né, com o sistema cardiovascular. A gente tem aí como exemplo, né, fatores que influenciam na doença hipertensiva, como, por exemplo, o excesso de sódio, a resistência vascular, os fatores genéticos e os fatores ambientais. Então, como cada pessoa se comporta, como que é o estilo de vida dessa pessoa, então tudo isso vai influenciar. E aí nós temos 2 situações aqui que são bastante interessantes, né? Saindo um pouquinho da pressão arterial. E a gente vai para a arteriosclerose e para a aterosclerose. A arteriosclerose é o endurecimento das artérias e ela reflete o espessamento e perda da elasticidade da parede arterial. Então, a parede das artérias, ela vai tendo ali uma certa rigidez, e aí o fluxo sanguíneo ele vai ficar debilitado. E em relação à aterosclerose, é a formação de placas, né? A aterosclerose nada mais é do que placas ateromatosas ou ateroscleróticas ou ainda ateromas que formam lesões, né, elevadas, compostas por centro mole grumoso de lipídios, que são recobertas por uma cápsula fibrosa. Para entender melhor, o ideal é visualizar as imagens. E aqui a gente tem, né, primeiro, a arteriosclerose hialina e a arteriosclerose hiperplásica. Qual a diferença entre as duas? É que a arteriosclerose hialina é aquela onde a célula vai ficar mais enrijecida. O termo hialina lembra o tecido cartilaginoso, né, a cartilagem hialina, que ela é um pouco mais rígida, então a tendência é que as células fiquem mais rígidas. E a arteriosclerose hiperplásica é aquela que vai haver ali um aumento na quantidade de células, então vai ganhar um certo volume e, como consequência, uma certa rigidez. Aqui a gente tem as placas ateroscleróticas, né, que são as lesões ateroscleróticas. Aqui seriam algumas lesões já observadas devido, né, a placa aterosclerótica. Aqui mais algumas lesões, essas aqui mais graves, mais difusas, ou seja, mais intensas. E a gente ainda tem as infecções, né, que acabam promovendo aí ou intensificando essas placas ateroscleróticas. Como, por exemplo, a herpes vírus, a clamídia pneumoniae, a hiperlipidemia ou hipercolesterolemia, acabam aumentando o risco, né, o fator de risco do desenvolvimento da aterosclerose, sendo suficiente para induzir essas lesões na parede dos vasos sanguíneos. Aqui a gente tem mais imagens, né, da placa aterosclerótica, nesse caso na artéria coronária. Aqui
são os pontos de origem da cápsula fibrosa. Aqui nós temos essa imagem, essa partezinha aqui escurecida, que seria mostrando até onde a placa ela vai se estendendo. Aqui nós temos a região da cápsula, né? Ou seja, toda a estrutura da placa aterosclerótica ela é recoberta por uma cápsula fibrosa. Aqui nós temos a ruptura da placa aterosclerótica desde essa região aqui, né? Essa imagem ela representa uma trombose. Essa daqui, a trombose, né, coronariana aguda. Aqui com o aumento do coágulo, né, do trombo, ele vai aqui, ó, fazendo com que haja uma ruptura no vaso sanguíneo. Então, o trombo, né, ele vai contribuir para aquela pessoa que tem a predisposição de formação de uma placa aterosclerótica. E aqui nós temos outra situação que é bem parecida, né, bem comum, com a formação das placas, ou uma placa aterosclerótica ou a própria placa fibrogordurosa. Tudo inicia, né, numa fase pré-clínica, a artéria normal, aqui vão vindo aqui o aglomerado, né, de lipídios, enfim, que vão se sobrepondo até formar a placa fibrogordurosa. Essa placa ela vai avançando e quanto mais ela avança, mais ela vai estreitando o lúmen do vaso. E como consequência, né, numa fase clínica, pode haver, né, a formação de um trombo, como uma consequência aí, a ruptura, pode haver a oclusão por essa estrutura que foi formada e pode haver também a estenose, ou seja, o estreitamento do lúmen. Então, são várias situações que podem acontecer devido à formação de uma placa gordurosa ou de uma placa aterosclerótica. Aqui a gente tem a definição do que é de fato um aneurisma. Um aneurisma é uma dilatação dos vasos sanguíneos ou do coração, sendo comumente congênitos, mas também podem ser adquiridos. Aí a gente tem aqui como que eles podem ser confundidos. A gente tem o aneurisma verdadeiro ou sacular, o aneurisma verdadeiro fusiforme, onde a estrutura aqui da parede do vaso ela fica mais com um diâmetro maior, né? Aqui a gente teria o aneurisma falso, que foi aquele que foi formado, aquela estrutura que foi formada através de um hematoma, ou seja, um extravasamento, uma ruptura no vaso, que acabou acumulando sangue e houve a formação de um tecido conjuntivo, e aí camufla a formação de um aneurisma. E aqui nós temos a dissecção, que foi o que foi mencionado anteriormente, que é uma ruptura aqui em uma das camadas, né, da parede do vaso. Pode haver aqui a entrada de sangue, né, o extravasamento de sangue, e ele acumular na parede do vaso sanguíneo, sendo semelhante a um aneurisma, e aí pode ser confundido. Aqui nós temos o aneurisma da aorta abdominal, AA. Aqui é a vista externa, né, onde começou aqui a ruptura. Aqui é a vista interna, onde tem o trombo, né, no lúmen. E aí é dessa forma que fica, né, a estrutura de um vaso com um trombo que fez com que houvesse a ruptura do vaso sanguíneo. Aqui nós temos a dissecção da aorta. Então, o sangue ele se espalha pelos planos laminares, como eu havia dito, pelas camadas que existem na parede do vaso sanguíneo, formando um canal repleto de sangue dentro da parede aórtica. E aqui a gente tem, né, a imagem da aorta aberta, e aqui nós temos
uma imagem, uma micrografia mostrando onde que esse sangue ele foi acumulado entre os planos laminares do vaso sanguíneo. Ainda tem a classificação das dissecções, que aí nós temos a porção da aorta afetada, que ela pode ser numa lesão proximal ou distal. Ela geralmente tem uma classificação que é chamada de DBAC 1, 2 e 3. A 1 e 2 são as proximais, que são consideradas tipo A, e a 3, né, que é a tipo B, ela é uma lesão distal à aorta, ao arco aórtico. E aqui nós temos as vasculites. Então, o que é uma vasculite? Uma vasculite nada mais é do que uma inflamação no vaso sanguíneo. E aí existem vasculites de grandes vasos, vasculites de vasos médios, vasculites de vasos também pequenos ou pequenos vasos. Elas podem se dar através da presença, no caso de pequenos vasos, da presença de anticorpos e antígenos. Então, é onde vão haver aí os aglomerados, né, os imunocomplexos, ou com a escassez dos mesmos, apenas com a ANCA, né, que é um anticorpo, um tipo de anticorpo. As vasculites de vasos médios também tem a presença, né, de anticorpos e anticélulas endoteliais, podem ser também mediadas por imunocomplexos, e tem as vasculites de grandes vasos que, no geral, podem estar associadas a doenças granulomatosas, ou seja, aquelas que têm um aglomerado ou um agregado, na verdade, de células, sejam elas linfócitos e macrófagos. Aqui nós temos o exemplo da arterite temporal, onde a gente observa aqui uma grande quantidade de células, que é justamente porque está havendo ali um processo inflamatório. Aqui também a gente observa, nessa situação, o tecido elástico corado, então aqui a gente também tem uma grande quantidade de células, porque aqui o que muda entre as duas imagens é justamente a questão da coloração que foi utilizada. Aqui a gente tem a arterite da Caio-Sul, que ela geralmente acontece, né, e frequentemente acontece na artéria carótida. E se a gente observar aqui, há um estreitamento, né, que é observado através de um angiograma do vaso sanguíneo por conta do processo inflamatório. E aqui a gente observa a questão realmente do lúmen, como ele está, né, estreito, né, ou seja, houve aqui uma estenose causada através do processo inflamatório. Tem ainda a poliangite, né, que são inflamações que podem ocorrer tanto nos capilares quanto nas arteríolas e vênulas. Na maioria dos casos, né, eles são mediados através dos anticorpos anticitoplasma dos neutrófilos, que são o ANCA, e ela é considerada uma vasculite necrosante. Então, aqui a gente observa, né, a grande quantidade de células que a gente consegue observar, principalmente, essa estrutura que estaria associada em outras condições, como, por exemplo, né, um pulmão de um paciente com granulomatose de Wegener. Então, através desse processo, dessa condição patológica, os vasos sanguíneos, eles foram necrosando por conta da grande quantidade de ANCA. Então, são situações que decorrem de outros processos patológicos. A gente tem a poliarterite nodosa, que ela está associada a uma necrose fibrinoide. Então, a tendência é que a poliarterite, como um processo inflamatório, ela tenha como uma consequência a necrose, ou seja, a morte das células, não a necrose fibrinoide. É a necrose que está associada
aos vasos sanguíneos. Nessa situação aqui é um paciente com hepatite B crônica. Então, se a gente observar aqui, praticamente a gente não consegue mais ver o lúmen do vaso e toda a estrutura aqui do tecido ela está totalmente irregular e a gente, enfim, consegue observar aqui que houve, né, uma oclusão. Por quê? Porque a gente não consegue mais ver o lúmen normal, saudável do vaso sanguíneo. Aqui nós temos a doença de Buerger. Nesse caso, ela é associada, né, à tromboangite obliterante, onde houve aqui a formação de um trombo, e aí esse trombo ele fez com que houvesse ali o fechamento, a oclusão do vaso, acompanhado também de abscessos. Então, uma das consequências do processo inflamatório também é a formação de abscessos, que é o que está apontado aqui com a seta. E para a gente ir chegando ao fim, tem ainda os distúrbios de hiperreatividade dos vasos sanguíneos. Nós temos o fenômeno de Raynaud, que é uma acentuada vasoconstrição das artérias e arteríolas nas extremidades, em especial os dedos das mãos, dos pés, lóbulos da orelha e lábios. Então, às vezes, né, a gente sente que fica com a orelha, esquenta um pouco mais, o lábio, enfim. Então, são situações que vai havendo ali uma vasoconstrição, então vai havendo um estreitamento também do lúmen devido do lúmen do vaso, devido a um aumento da parede do vaso sanguíneo. E ainda tem o vasoespasmo do vaso do miocárdio, que é uma excessiva, né, uma excessiva das artérias ou arteríolas, uma excessiva constrição, né, das artérias ou arteríolas pode causar uma isquemia, e o vasoespasmo persistente ele pode resultar no infarto tecidual. E aqui a gente tem, né, a fase 1 de isquemia, fase 2 cianose e a fase 3 rubor. Isso daqui exemplifica o fenômeno de Raynaud, onde ocorre ali um vasoespasmo que impede que haja o fluxo sanguíneo, então começa a ficar esbranquiçado, depois ele vai ficando mais azulado, que é porque vai diminuindo a quantidade de sangue na região, uma vez que não tem, ou melhor, de oxigênio, uma vez que não tem o fluxo sanguíneo. E quando há o relaxamento do vasoespasmo, o que é que vai acontecer? O sangue ele vai retornar e, como consequência, o oxigênio. E aqui a gente tem, né, algumas situações relacionadas às veias e os vasos linfáticos, que são as varicosidades das veias das extremidades. Então, a gente tem, por exemplo, aqui as varizes esofágicas e as hemorroides, que são bem comuns, né? São situações bem comuns que acontecem em vários organismos. E aí, a gente teria aqui o exemplo, né, de uma situação real de varizes esofágicas, e aqui uma situação real de uma hemorroida para um processo cirúrgico, né? Melhor, para um procedimento cirúrgico. E o que é a hemorroida? A hemorroida nada mais é do que uma varize, ou seja, um processo inflamatório que aconteceu em uma veia, em um vaso sanguíneo. Nós temos aqui uma imagem que mostra a hemorroida, né, sendo formada na parte mais externa do corpo, aqui na região do ânus. Tem aqui a hemorroida interna, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, que é aquela que se origina dentro do ânus, né? E ela acaba
indo para a região externa, que é justamente com a condição que leva ao processo cirúrgico, tanto a externa quanto essas de grau 3, grau 4, onde um medicamento apenas, ele não vai surtir efeito. Existe também, né, outras situações, como a tromboflebite e a flebotrombose. Então, a tromboflebite nada mais é do que, como exemplo, né, a trombose venosa profunda das pernas, onde apresenta aí a situação mais comum que nós temos, que seria a formação de coágulos, né, e aí como consequência de trombos nas pernas, e aí o que é que acontece? Eles têm a capacidade de se desprender e chegar até a região dos pulmões, por exemplo, e é onde forma, né, o processo da embolia pulmonar. Então, aquele coágulo que se formou na perna, ele consegue se desprender, coágulo, né, consegue tornar-se, nessa situação, um trombo, ficar fixo por um tempo na perna, se desprende e chega até os pulmões. Outra situação bastante interessante é que muitas vezes esses coágulos, eles acontecem com a formação, para a formação de um trombo, justamente porque há um defeito aqui, ó, na válvula, que está localizada na panturrilha. Então, por muitos é dito que a nossa panturrilha é o segundo coração. Então, por isso que a gente tem que se exercitar, tem que caminhar, tem que fazer, né, exercícios para a panturrilha, que é para o fluxo sanguíneo ocorrer de forma mais precisa. Existe também um sinal, que é o sinal de Roman, que é uma palpação na panturrilha, que ele serve basicamente para fazer ali um prognóstico, para saber se o paciente ele tem ali, se ele sente dores na panturrilha e até que ponto pode recomendar-se algum exame de sangue para saber se ele possivelmente poderia ter ou não a formação de trombos. E aqui nós temos ainda, né, as síndromes da veia cava superior e veia cava inferior, que poderiam resultar, né, em carcinomas broncogênicos ou linfomas de mediastina. Então, são situações que podem, né, implicar ou intensificar a formação de tumores. Temos ainda a linfangite e o linfedema, que são inflamações que acontecem nos vasos linfáticos. No caso, o linfedema ele está associado, né, a uma formação de um edema, ou seja, um acúmulo de líquido. E a linfangite, ela pode estar associada, né, à propagação de bactérias nos vasos linfáticos. Essas situações de inflamações de vasos linfáticos podem estar associadas à fibrose pós-radiação, à filariose, que é a presença de um parasita, né, que é o mesmo que causa a elefantíase, né, o Escherichia Bancroft, a trombose pós-inflamação e também formação de cicatriz. Então, são várias situações que podem acontecer no organismo e causar essas reações nos vasos sanguíneos, sejam eles artérias ou veias, ou grande, médio ou pequeno calibre. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês e até breve.